Fala galera, tudo bem com vocês? Pessoal, meu nome é Cássio Moreira, eu sou criador do seminário Vendedor de Milhões. E nesse vídeo aqui eu vou falar rapidinho com vocês sobre as 8 qualidades de um vendedor bem-sucedido, de um vendedor extraordinário, de um vendedor de milhões que realmente faz acontecer. Essas 8 qualidades são as qualidades básicas necessárias, é claro que você tem que buscar outros conhecimentos e outras estratégias, mas essas 8 qualidades elas são as necessárias para que você consiga atingir uma alta performance em vendas. E a primeira dela é a disposição física. Exatamente, disposição física. Por quê? Dentro do processo de vendas, das estratégias de vendas, da neurovendas, tem vários gatilhos que são disparados, inclusive a sua disposição para cumprir os processos. Quando você chega para atender o cliente, você tem que chegar bem disposto, você tem que dar um cumprimento energético para o cliente, você tem que estar bem posturado, você não pode estar se arrastando. Então ninguém alcança a alta performance em nada se arrastando. Por isso é muito importante a sua disposição física. E aí, para que você tenha esses resultados, é necessário sim você cuidar da sua alimentação, você cuidar do seu sono, você praticar exercícios físicos. Então você cuida de toda essa organização da sua parte física, que vai te dar mais disposição, e isso vai impactar diretamente nos seus resultados, porque você já chega com a corda toda, você já chega ali com energia para fazer isso acontecer, tá? E agora nós vamos para a segunda qualidade, que é a coragem. A coragem é algo inerente da função de vendedor. Por quê? Porque a função de vendedor é uma função de alta pressão, é uma função de alta concorrência, é uma função onde muitas vezes você vai estar numa negociação com o cliente e fazendo ali um jogo com ele. E aí você vai ter que criar estratégias e dentro daquela estratégia pode ser que você de repente vai perder a venda. Então, quem tem muito medo de perder a venda, tem muito medo de conectar, de falar algumas coisas para o cliente, tende a não vender. Então, aquele vendedor que é muito bonzinho, né? Até tem alguns ditados que dizem que vendedor bonzinho não vende. Então, é necessário que você tenha coragem para fazer os processos, para cumprir os processos e coragem para entender que dentro dessa função você vai ter uma competitividade, seja com as pessoas do seu time ou mesmo com a concorrência, com outras pessoas. Então você vai estar o tempo todo ali. Se você ficar muito medroso, muito acuado com disputa com o mercado e etc., se você ficar com medo de não vender, o medo de não bater meta, então você precisa ter coragem para se jogar no jogo, entrar em campo e fazer realmente acontecer. Então a coragem é a segunda qualidade e muito importante aí, que talvez você não tivesse nem percebido isso, mas desenvolver a coragem é extremamente importante. Então entenda que é totalmente necessário para que você alcance bons resultados. Agora nós vamos para a terceira qualidade, tá? Imaginação. A imaginação é a terceira qualidade. E quando você atende um cliente, quando a gente está atendendo um cliente, tem algo que a gente aprende muito, que é o rapport. E o rapport, para a gente poder fazer, para a gente poder entender esse posicionamento e colher as informações do cliente, até gerar uma conexão com ele, é necessário a gente se colocar no lugar do cliente, entender o lugar de onde ele está falando como um lugar verdadeiro e real. Porque quando a gente olha dentro do nosso pensamento, talvez o que o cliente está falando não faça sentido nenhum para nós. Só que de onde a gente está olhando, ele não faz sentido. Mas de onde o cliente está olhando, de dentro da mente dele, baseado nas crenças dele, na visão que ele tem de mundo, para ele faz sentido. Talvez aquela dúvida ou aquele questionamento, ou aquele posicionamento em relação ao seu produto ou serviço. Então é importante que você literalmente calce os sapatos do cliente para entender como é que ele está se sentindo. Então, para isso, é necessário você ter imaginação, você conseguir abrir a imaginação, quebrar as suas crenças naquele momento e entender o que ele está falando, como é que ele está enxergando aquele momento, aquele produto ou aquele serviço. Um outro ponto importante
é que uma das práticas de vendas, inclusive no seminário Vendedor de Milhões, a gente ensina como criar essa imagem na mente do cliente, essa imagem mental. Para que você crie essa imagem mental na mente, na cabeça do cliente ali, você vai ter que criar um filminho, você vai ter que criar uma história, você vai ter que criar um processo de visualização. E para criar esse processo de visualização, você vai ter que visualizar antes na sua mente. E para que você visualize na sua mente, você vai precisar ter a imaginação, você vai precisar ter esse posicionamento de conseguir entender isso. Também você vai ter que conseguir prever algumas situações. E para prever essas situações, também você vai ter que criar ali o cenário de atendimento, ou seja, antecipar o atendimento do cliente. Então, antes de atender o cliente no dia a dia e etc., você precisa antecipar algumas coisas. Então, manter a imaginação aí a todo vapor é uma das qualidades muito importantes para que você se torne um vendedor bem-sucedido. E agora nós vamos aqui para a quarta qualidade. E a quarta qualidade é a oratória. Cássio, mas eu não quero ser palestrante, eu não quero fazer treinamentos. Por que eu preciso ter oratória? Porque a oratória é a sua forma de comunicação com o cliente. Então, ela não pode ser uma voz muito estridente, você não pode ser uma pessoa que fala de forma... A sua voz ela tem que ser agradável para o cliente. E por que a voz agradável? É você organizar e entender ali o tom de voz que você vai tratar com o cliente. Nem muito baixo, nem muito alto. Eu, por exemplo, se eu estou falando aqui com vocês, imagine que eu estivesse fazendo isso aqui, mas falando que a oitava qualidade é a oratória. E a oratória, então quando eu falo isso, imagine você comprando, você às vezes quer falar, eu vou parar o atendimento, esse atendimento não me empolga. Mas também eu não posso ser muito alto e ser muito agressivo na oratória, na voz. Então eu preciso ter uma voz forte, firme e uma dicção aberta. Por quê? O cliente precisa entender o que eu estou falando. Porque se ele começa a não entender, ele se perde no meio do processo. Então, você precisa treinar um pouco de oratória para que você consiga se relacionar com o cliente, falar e ser entendido por ele. Você precisa ter a certeza de que ele está entendendo as palavras que você está pronunciando ali. E também tomar muito cuidado com gírias, com jargões. Então, se você começa a usar muitas gírias, muitos jargões e o cliente não está acostumado com isso, ele não entende o que você está comunicando. Então, a oratória é um dos processos muito importantes para que o vendedor consiga alcançar resultados e converter realmente em vendas no final. E agora nós vamos aqui para a quinta qualidade, tá? E a quinta qualidade é a personalidade leve. E o que é a personalidade leve? É uma personalidade agradável. O vendedor realmente comprometido ali, o profissional de vendas, ele entende que o cliente, ele compra o produto e o vendedor. Antes de comprar o produto, ele compra o vendedor. Então, se você tiver uma personalidade muito forte, se você entrar ali, às vezes, no embate com o cliente e ele perceber isso, provavelmente você vai perder a sua venda. O cliente não vai comprar de você, ele não vai chegar no próximo estágio, O produto está aqui e o vendedor está entre o produto e o cliente. Cliente, vendedor e produto. Se o cliente não compra primeiro o vendedor, ele não chega no produto. Então, você precisa desenvolver uma personalidade leve, não é a sua verdade. No atendimento, nas vendas, muitas vezes, quando você ganha uma discussão, quando você ganha uma avaliação ali de ponto de vista e etc., você acaba perdendo a venda. Então, nesse caso especificamente, quem ganha, perde, Então, aqui o objetivo é você entender que o cliente precisa realmente se conectar com você. Então, é necessário você conseguir fazer esse processo de baixar um pouco o nível da sua personalidade e deixar o cliente se sentir bem com você. Ele precisa se conectar com você nesse momento. Então, esse é um dos passos, uma qualidade importantíssima para um vendedor nível A na parada, tá? E agora,
a sexta qualidade para vocês. E nesse caso é a autoconfiança. O que a autoconfiança ela influencia no atendimento, numa venda? Ela influencia no seu posicionamento. Então, muitas vezes para você ter coragem, ter imaginação e acreditar naquilo que você está falando, conseguir ter uma personalidade leve, onde você não entra no embate com o cliente, você precisa ter autoconfiança, você confiar em si, confiar no seu processo, confiar no seu atendimento. Você não precisa ficar gritando que você é o melhor vendedor, você não precisa ficar gritando para as pessoas que você é que tem razão. Então, quando você tem essa autoconfiança, você consegue não entrar muitas vezes nesses ciclos e você consegue desenvolver uma mentalidade próspera, como se fosse uma auto-hipnose, você fazendo sugestões para a sua mente do quanto você realmente é bom naquilo que você faz, do quanto você realmente ajuda as pessoas com o seu produto ou serviço. Então, quando você começa a repetir isso e sugerir isso, a sua mente ela vai recebendo essa sugestão, ela vai recebendo essa sugestão. Se você faz essas autoafirmações todos os dias, ela vem recebendo essa sugestão. E essas sugestões, elas viram realidade. Isso é muito usado, por exemplo, e para a gente entender, em crianças, por exemplo, que você não tem jeito mesmo, menino, você não vai dar nada na vida, e etc. E quando as pessoas começam a fazer essas sugestões, a criança ela traz essa verdade para ele e ela se torna aquilo que foi tanto falado. Então você tem o poder de fazer isso com você, né? Ou seja, a sua auto-hipnose, a sua auto-sugestão, que você vai trazer para você, o quanto você está bem hoje, o quanto você está animado, o quanto você realmente está fazendo acontecer no mercado, quantas pessoas você vai ajudar esse mês, né? Como é que você está em relação à sua meta, ao seu produto, ao seu serviço, aos atendimentos, ao pós-vendas. Quando você reforça que os seus clientes gostam de você e gostam do seu atendimento, você tende, no começo é um pouquinho forçado, mas depois, com o tempo, você tende a ter esse posicionamento. Por quê? Porque o seu subconsciente já acreditou nisso e agora você faz isso de forma natural, como andar de bicicleta, como dirigir, como simplesmente caminhar, tá? Então, faça esses exercícios aqui que com certeza ele vai mudar a sua realidade, tá? Esse exercício ele muda a sua realidade e desencadeia uma gigantesca transformação aqui nos outros pilares. E agora nós vamos para a penúltima qualidade, que é a sétima qualidade, que são, né, as alianças. Por que eu estou trazendo aqui o nome alianças? Porque alianças ela não é o processo ali de parcerias, ela não é o networking, ela não é relacionamento, ela está num outro nível de conexão aqui. Então ela é realmente as alianças que você gera. E dentro dela você pode fazer alianças com pessoas que você tem um relacionamento mais próximo, você pode fazer alianças com pessoas que fazem parte do seu networking profissional, do seu networking pessoal. Então você entender e diminuir isso, entender quais são as pessoas que você realmente vai ter alianças, que você vai ter um bom relacionamento, que você vai ter uma estratégia e uma estrutura de ganha-ganha, muitas vezes, né? As suas alianças, você pode ter alianças com uma outra empresa, com um amigo, com outro vendedor de outra área que te indique clientes e você indica clientes para ele. Então isso vai trazer que vocês trocam informações e estratégias do que está dando certo, o que está dando errado. Você pode ter alianças dentro da própria organização e deve ter, né? Se você trabalha numa empresa, numa organização onde você tem mais pessoas, vocês precisam ter uma aliança ali de parceria, uma aliança de ajuda mútua, onde você ajuda a outra pessoa ela está com você, ela realmente fecha com você ali, né? Fecha a parceria com você ali e vocês juntos fazem acontecer, porque sozinho não dá, sozinho é muito difícil. Mas também sair fazendo networking de qualquer forma, ele pode trazer algum benefício, mas muitas vezes você não vai poder confiar. As pessoas que você faz as alianças, você realmente confia nessas pessoas. Então quem são as pessoas
que muitas vezes é um vendedor que está do seu lado e você tem uma aliança com ele, que a hora que você não consegue atender, ele atende, que vocês trocam estratégias verdadeiras, que ele avalia o seu atendimento e te ajuda a fazer melhor, que você avalia o atendimento dele e ajuda ele a fazer melhor, né? Como se fosse ele Messi e Cristiano Ronaldo, um puxando o outro para que o nível deles suba cada vez mais e eles se destaquem de toda a outra concorrência, de todas as outras pessoas. Então, você precisa ter alianças com pessoas que estão buscando as mesmas coisas que você, para que você consiga realmente chegar no nível aí de ser extraordinário e bem-sucedido dentro das vendas. E agora, a última delas, eu vou vir aqui para a 8ª qualidade para você. Trabalho duro. Trabalho duro. Cássio, mas trabalho duro, como é que funciona? É só eu sair trabalhando? Não. O trabalho duro vai garantir que tudo isso aqui alinhado faça sentido e traga resultado. Eu, inclusive, digo que a melhor das estratégias que não aplicada gera muito menos resultado do que o trabalho duro, mesmo que sem estratégia. Mas quando você une a estratégia, as grandes habilidades ao trabalho duro, você realmente consegue construir resultados. Então, por isso é importante você ter disposição, né, essa disposição física, para que você consiga ir lá e colocar tudo em prática, fazer acontecer, trabalhar todos os dias. Então, não ficar ali esperando, pedindo a Deus para entrar um cliente na empresa, ou se você não prospectou, como é que vai entrar cliente na empresa? Terceirizando a responsabilidade, a empresa não faz marketing, então eu só vendo quando o cliente entra. Mais uma vez você vem aqui e fica contando com um fator, que é o fator sorte. E eu vou comentar com vocês rapidamente o que eu entendo de sorte, tá? A sorte, basicamente, aqui é quando a 8ª qualidade, presta atenção, sorte é quando a 8ª qualidade encontra com as outras 7. Então, quando você tem disposição, coragem, imaginação, oratória, personalidade, autoconfiança, boas alianças e trabalho duro, atrelado, claro, a conhecimento técnico, conhecimento estratégico, conhecimento do produto. Quando você tem tudo isso aliado ao trabalho duro, você tende a aumentar o nível da sua sorte, né? Então, se você acha que você não tem muita sorte, esse aqui é um mapa, é uma receita para que você aumente a sua sorte. Agora, se você quer aumentar ainda mais essa sorte, multiplicar ela 10, 20 vezes mais, eu vou sugerir que você vá no link da minha bio no Instagram, cassiomoreira.x, lá vai ter um link e nesse link vai ter um dos produtos lá, vai ser o Seminário Vendedor de Milhões. O Seminário Vendedor de Milhões é um seminário de 2 dias baseado em neurovendas, ou seja, ali nós temos todas as estratégias baseadas em neurociência, PNL, leitura comportamental, leitura de microexpressão facial. Você também vai aprender ali a criar um processo de vendas para o seu dia a dia, para você conseguir fazer ali. Você vai aprender a criar e tratar objeções. Então, nesse seminário de neurovendas, você vai se transformar realmente num vendedor de milhões. Então, isso aqui é só uma pontinha do que a gente passa. Com certeza, isso aqui a gente mergulha nesses temas aqui lá dentro do seminário, mas também tem toda uma outra lista gigantesca de coisas e estratégias. Então, se você quer saber um pouco mais, vai lá na minha bio e lê o nosso site lá que você vai entender exatamente o que é o Seminário Vendedor de Milhões. Espero que tenha feito sentido para você isso aqui, que tenha te ajudado. Um grande abraço e até o próximo vídeo aí.